aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O Brasil tá daquele jeito. Tá ruim, mas tá bom. Gente, no frigir dos ovos, pro padrão Brasil, o dia de ontem foi até bem interessante. E a gente vai começar já com a notícia. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. PT acende o alerta com risco de derrota de Lula em 2026. Isso a gente comenta ontem que o Lula 4 subiu no telhado. Mas enfim, tem algumas notícias interessantes sobre como o governo segue marchando para o abismo, né? O seu próprio abismo, o seu próprio fim. Teve algumas notícias, assim, alguns fatos que são ruins, mas as repercussões deles são interessantes, que envolve aí... Dá pra chamar de acordão? Porque é o que a imprensa tá chamando. A imprensa tá falando aí do grande acordão no Brasil, envolvendo aí... envolvendo muita coisa que aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas. A super terça, como a Malu Gaspar chamou. E eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas. Eu acho que a gente tá de olho em mais um novo marco, entre vários outros, de que a imprensa vem subindo o tom. Depois eu quero falar de um assunto que eu não dava nada. Comentei no vídeo ontem, eu quero começar de onde eu terminei no vídeo ontem. Eu tinha visto lá a foto de Bolsonaro com Aldo Rebelo, mas eu não imaginava que ontem Jair Messias Bolsonaro seria cancelado. Chegou o dia que Bolsonaro foi cancelado. Nem ele ficou a salvo dos cancelamentos. Então as coisas bem interessantes desse tópico. Interessante mesmo, interessante. Acho que eu vou fugir do senso comum. Vou fugir do senso comum. Vai passar pano? Não sei. Que a gente vai falar disso. Garanto que você não vai ter escutado nada similar. E no final, se der tempo, tem mais uma notícia aí do desgoverno. E já vamos começar com a notícia que vocês viram. Isso aqui chama muito mais a minha atenção. Não o conteúdo. O conteúdo tá colocando a questão porque teve uma pesquisa aí da Quest que coloca que Lula venceria Tarcísio por 46-40 e tudo mais. Eu não acho que a grande questão não é nem o Tarcísio, porque para mim o Brasil segue polarizado. É esquerda versus direita. Ainda que esses rótulos não sejam extremamente precisos, que nem todo mundo da esquerda se vê representado no Lula 100%, e todo mundo da direita se vê representado 100% aí na figura de Bolsonaro. Mas sabe como é que tá o Brasil? Então eu acho que a turma torna assim e fala, rapaz, tá com a máquina na mão. Tá com a máquina na mão. Só passaram aí o quê? 17 meses, quase 18 meses, né, completos. Tem que terminar um mês aí pra... Não, peraí. A gente vai fazer já 17 meses. Não fechou nem 17 meses ainda que maio não acabou. Meu Deus, eu já tava dando até mais tempo. E o governo segue marchando pro buraco. E aí isso vem na esteira de alguns outros acontecimentos, de algumas outras movimentações, a turma da direita civilizada, grandes acordos, Lula 4 sobe no telhado. Então vem acontecendo paulatinamente. E essa nota aqui, se tivesse saído da mão do Paulo Capelli é o direitoso do Metrópole, né? Ele tá chateado com o Lula já tem um bom tempo. Aqui vem estudando principalmente as matérias que mostram pelo menos um pouco do lado da direita. Mas não, essa matéria ainda sai pelas mãos do Guilherme Amado. Um cara que defende o Lula, que passa pano pro Lula. O único jornalista do Metrópolis está sempre batendo ponto no ICL, que o pessoal chama nas redes sociais de Instituto Chupa Lula, que o povo passa um pano doido, né? Que é lá do Eduardo Moreira. Cara de esquerda pra valer, petistão. E o Guilherme Amado fala aí, né? Parte da cúpula do PT acendeu o sinal amarelo. A análise é que há espaço para Tarcísio construir uma candidatura robusta para fazer frente a Lula, principalmente se o país não apresentar números melhores de crescimento econômico. Então, assim, Tarcísio, eu acho que eles não estão preocupados com o nome esse. Eles estão preocupados com o fracasso do governo, a questão econômica, que não vai para lugar nenhum, só piora, é só imposto. E, me perdoa, né? Não vai avançar. Lula foi alertado sobre esse cenário por algum desses petistas que argumentam com ele que devia haver menos preocupação fiscal e mais foco no crescimento econômico. Leia-se uma mudança na política econômica preconizada pelo Haddad. Um dos números que amedrontou a ala petista foi o desempenho de Tarcísio em 26, previsto pela disputa Genial Quest no último dia 13, que ficaria aí 46-40. Isso daqui é qualquer candidato de oposição. Se for um candidato único, vai ser isso, mas eu não acho que o PT vai ficar no poder. Não acho. E é por isso que eu vejo aí a direita civilizada, a direita sensata, inteligente, se unindo com a esquerda inteligente, liberal progressista, para tentar, né, evitar soltar o osso.
Pelo menos ficar na pontinha. Quem sabe uma vice, quem sabe tutelar o governo. E aí temendo a questão, né, da economia que o povo está sentindo no bolso. A questão da Shine Shopee está no ar, tributação. O governo é empenhado em cobrar imposto do pobre a todo custo. Já saiu uma pesquisa da turma aí da indústria, muito próxima do Josué Gomes, o sobrinho de consideração do Lula, filho do seu ex-vice-presidente, né? O José Alencar. Tá falando Joaquim Alencar, não. Não, Joaquim, é José Alencar. Mas enfim, não, quem compra é rico. Aí tá ali agora, né? Shine rebate varejistas nacionais e Lira e diz que 88% dos clientes são das classes C, D e E. Pensa do Ipsos. 88% C, D e E. Só das classes D e E é metade. Todas as compras, todas as vendas. Aí, acho que se ligou o sinal vermelho, né? Nem amarelo mais. O Lula deu um cavalo de pau. Negou tudo que o governo dele defende pra chegar com aquela cara lavada e falar: vetar e negociar. Diz Lula sobre projeto de bugigangas da Shine. Como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas, moças, de comprar uma bugiganga? Lula. Mas é seu governo que tá agindo dia sim, dia também pra tributar todo mundo. Eu achei engraçado ver esse vídeo. Vou pegar um recorte de vídeo anterior que eu falei isso. O Lula usou o argumento. Tá com um vídeo aqui, eu não vou dar play pra vocês. Eu mando lá no Telegram, vocês escutam. O Lula usou o argumento falando o seguinte: não, porque a classe média, os ricos, eles podem viajar. E quando eles vão pra fora, eles podem trazer, né? Tem aquela margem alfandegária, né? Que tá isenta de imposto, $500, $1.000, enfim. Que ao longo do ano você pode... basicamente, se você fosse viajar todo mês, mais ou menos, seria mais ou menos $12.000, R$60 mil. E o pobre não pode comprar o quê? 300 conto no ano? Em comprinha de $20, $30? Tá maluco? Aí o Lula usa esse argumento. E os nossos deputados tiveram a oportunidade de bater um papo com o Haddad e tava querendo questionar se o Haddad é negacionista. Assim, você vê como são as coisas, né? O Haddad quer tocar Blackbird. Poxa, velho, tanta coisa que você podia apertar o governo. Tivesse perguntado isso, o Lula já tinha perdido o argumento. O Lula já tinha perdido o argumento. Aí já virava na notícia. Aí os deputados fossem espertos, faziam o meio de campo com o jornalista para colocar: Lula rouba argumento de bolsonaristas para dar um cavalo de pau. E era capaz de sair a notícia. Porque você vê aqui, ó. Vez ou outra tem uma boa vontade de alguém. Fala de Lula contra a taxação das comprinhas da Shine contraria declarações do Haddad, do Alckmin e do Lira. Vice-presidente, ministro da Fazenda, presidente da Câmara foram favoráveis à taxação. A Haddad chegou a classificar a situação como contrabando. E aí o Samuel Pancha, do Metrópolis, coloca a fala do Lula, a fala do Haddad, a fala do Alckmin e a fala do Lira. Perderam a chance de tirar o argumento da boca do Lula. A próxima, não fica tocando Blackbird. Vai e faz algo de forma séria. Deixaram de marcar o gol para lacrar. E falar de lacração, só para mostrar aqui o jornalismo brasileiro, o Bernardo Melo Franco ontem postou ali, ó: linda, estilosa e deslumbrante, Janja é cortejada em entrevista à TV Brasil. Isso foi ontem. Em 21 de julho de 2021, o mesmo Bernardo Melo Franco escrevendo na Folha de São Paulo, né? O Bernardo diz que Bolsonaro faz da TV Brasil um canal estatal de dar inveja à Coreia do Norte. A hipocrisia, né? Tá fedendo. O mesmo jornalista e o mesmo jornal Globo falando sobre a mesma emissora pública, mas em governos diferentes. Guarde os dois prints. Vai servir para futuros livros de história e ilustrar como o maior grupo de comunicação do país ficou de 4 para o governo Lula. Eu nem vi que os dois prints eram da Globo. É porque essa matéria da esquerda de Bolsonaro também saiu na Folha de São Paulo. Que interessante, né, Bernardinho? Que interessante. O Henrique... A gente vai voltar a falar de um... O Henrique outro postou um vídeo interessante do cancelamento de Bolsonaro. Esses dias ele escreveu uma tese interessantíssima sobre o Itaú. Uma denúncia
que a Paula Schmidt até escreveu um texto no Poder 360, com imagem e tudo. Entrevistaram um pessoal lá, né? Os gerentes meio que deram uma tremida, fazendo maldade com os velhinhos lá em Ouro Fino. Eita, eu queria trazer em vídeo, mas tá acontecendo tanta coisa nos últimos dias. Teve a questão da Elon Musk, depois teve a questão das enchentes. E tinha sido as notícias até de lucro dos bancos e tal. Eu ia querer juntar tudo junto e não encaixava o período. Mas, se vocês forem na rede social, tanto do Henrique quanto da Paula, eles estão contando o que os bancos estão aprontando lá em Ouro Fino, onde ele mora. Mas vamos falar do mega acordo, o acordo do amor. Já fazendo até o gancho aqui na Globo. Dirceuzão, quase pronto para entrar em campo. Já tá vestindo a chuteira, empolgadíssimo. E a Globo conseguiu uma entrevista exclusiva com o Zequinha, o filho do Dirceu, rapaz. Meu pai não tomou essa decisão ainda. O Globo já tá preocupado, assim, André Sadi já tá empolgado. E aí, eu vou ou não vou fazer campanha pro meu ídolo José Dirceu? Aí o Zequinha jogou um banho de água fria, né? Calma, Andréa, segura a onda. Aí não decidimos. Relaxe, vocês serão os primeiros a saber. Talvez vocês não. Talvez a gente fale primeiro com a cúpula da Globo, a família Marinho, e depois a gente avisa pra vocês. Talvez avise primeiro pra Daniela Lima. Tem que ter uma certa prioridade, né? Mas enfim. Até porque, do ponto de vista judicial, ainda tem umas pequenas questões. E realmente é coisa pequena, né? Ou alguém acha que o Dirceu não vai estar apto a disputar em 2026? Algum de vocês acha? Pelo amor de Deus, né, gente? É o Brasil. E Zeca Dirceu diz sentir uma torcida, não só dentro do PT, mas num conjunto grande de partidos para que José Dirceu volte a disputar as eleições. E também no coração da Mônica Bergamo e no coração da Globo. A Mônica Bergamo mais do que todo mundo. Quem sabe, sabe o porquê, né? É realmente uma questão amorosa. Leitores comentam possível candidatura de José Dirceu. Brasil não tem chance de dar certo. Nem os leitores da Folha de São Paulo estão conseguindo aguentar o Brasil de Lula. E eu tô até surpreso, né? E essa aqui chama minha atenção muito mais. A Folha recebe muitos comentários por dia. Se a Folha está escolhendo esse comentário, sinal que a Folha não tá muito feliz com o governo. Gente, tem comentário de tudo. Por que escolheu logo do Dirceu? E criticando, né? Primeiras eleições de 24. Depois a renovação do PT, diz Dirceu à CNN. Toda a imprensa quer saber o que o Dirceu tem a falar. O cara é popstar demais. Beleza, vida que segue. Aí vem. Em meio a essas confusões, e eu disse pra vocês, sem muita... Não, eu já disse, sem muita fé no início, logo quando aconteceu, mas eu falei, isso aqui é interessante, né? Esse editorial aqui me chamou a atenção. E o tempo foi passando e eu vi que realmente, a mim, eu pontuei como marco. A primeira decisão do ministro Dias Toffoli, a grande decisão, ali em outubro de 2023, que versa aí sobre a questão das multas, das empreiteiras, né, das empresas. Começou ali, eu falei, ó, a coisa mudou. Alguns jornalistas começaram a subir o tom. E teve uma situação que agravou, que foi os petistas. Eles mataram a bola no peito e celebraram como se fosse um gol deles. Uma vitória do Lula. Leonardo Atushi, do Brasil 247. Meu Deus do céu. Parecia, sei lá, um fã da Madonna encontrando uma diva, né, no camarim para receber um autógrafo. Um negocinho, eu falei, meu Deus do céu, os caras estão comemorando isso daqui como se fosse um gol. Isso vai dar errado. E aí a turma do consórcio ficou meio chateada. E sentou a piaba na galera. E o tempo foi passando, outras coisas foram acontecendo. Hoje a gente já vê que o Estadão já tá na oposição do governo Lula, mas segue odiando o Bolsonaro e os conservadores, mas já tá na oposição do governo Lula. A Folha de São Paulo vem subindo o tom. A Globo não muda, né? A Globo é a Globo. Mas dentro da Globo você tem um jornalista ou outro, em especial a Malu Gaspar, que também vem pontuando algumas coisinhas aí sobre o que o governo vem fazendo. Enfim, e outros grupos aí que estão no mainstream, mas nunca foram muito governistas. Aqueles caras mais independentes, tipo o Mário Sabino da vida, que era um antagonista, agora tá no Metrópolis. O clima mudou. E começou lá em outubro. E aí chegamos na super terça, Marcelo Odebrecht, livre, leve, solto, basicamente.
E aí o Lauro Jardim soltou essa belíssima nota, relembrando Jucá. Jucá, o que queria estancar a sangria da Lava Jato, riu por último. O seu processo foi arquivado no Supremo. O ministro Edson Fachin mandou arquivar o inquérito da Lava Jato que investigava uma propina do Odebrecht paga em 2013 a Romero Jucá, então ministro do Planejamento de Dilma e senador licenciado. Jucá e Renan, cujo processo também foi arquivado, teriam recebido 5 milhões para viabilizar a aprovação de uma medida provisória. É o mesmo Jucá que proferiu uma das sentenças mais célebres da Lava Jato e cujo vaticínio foi plenamente confirmado ao longo dos anos. Disse Jucá em 2016 sobre a Lava Jato, ainda com Dilma no poder, numa conversa gravada pelo ex-senador e delator Sérgio Machado. Tem que resolver essa porcaria. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria. Com o Supremo, contudo, a gente precisa articular uma ação política. Se Fachin arquivou o inquérito Jucá, como ele pregava 11 anos atrás, a população de Roraima fez algo parecido nas duas últimas eleições. Em 2018 e 2022, arquivou as duas tentativas de Jucá voltar ao Senado. Faltaram votos para ele se eleger. Aí o Estadão ontem publicou editorial, por causa da super terça, a realidade alternativa do senhor Dias Toffoli. Acho que deveria ser Vossa Excelência, tem que tratar com respeito. A fábula sobre a Operação Lava Jato, aqui o ministro do Supremo, Dias Toffoli, tem se dedicado a escrever nos últimos meses, ganhou mais um capítulo anteontem. Democraticamente, como se tornou habitual, o ministro declarou a nulidade absoluta de todos os atos processuais e investigações em desfavor de ninguém menos que o notório empreiteiro Marcelo Odebrecht, uma das figuras mais identificadas com o esquema do petrolão do PT de Lula. De antemão, é preciso registrar que, fosse Dias Toffoli minimamente cioso das obrigações que as leis, a ética profissional e o senso de decência impõem à toga, ele não deveria assinar uma lauda sequer em processo envolvendo a Nova Honor ou seus altos executivos, por absoluta suspeição. Diz o Estadão, como é público, Marcelo Odebrecht já identificou em depoimento oficial como sendo o amigo do amigo, né, do cara lá, na referência ao Lula, sabe, nessa história. Mas, ignoradas essas barreiras legais e éticas para atuar no caso, o céu se tornou o limite para a imaginação fértil do senhor Dias Toffoli, como o ministro demonstrou ao longo das 117 páginas de sua decisão. Nessa peça de realismo fantástico, o mesmo Marcelo Odebrecht, que se notabilizou por seu envolvimento direto e abrangente no maior esquema de corrupção de que o Brasil já teve notícia, seria, na verdade, uma pobre vítima da truculência do Estado a merecer um amparo da mais alta instância do Poder Judiciário. Como a realidade factual é irrelevante para quem está empenhado em acomodar a história em sua agenda de ocasião, o ministro Dias Toffoli não pareceu constrangido com o fato de que Marcelo Odebrecht confessou a prática dos crimes dos quais foi acusado, em particular, o pagamento de propina para ao menos 415 políticos de 26 partidos. Espancando a lógica. Eu gostei dessa. Espancou a lógica. Espancando a lógica, o ministro manteve rígido o acordo de colaboração premiada, assinado pelo empresário em seu bônus, mas tornou inválido os seus ônus. Não tem muita lógica, né? O acordo serve pro bônus, mas não pro ônus. Se é assim, é assim. Zombando da inteligência alheia, ou simplesmente dando de ombro para os fatos, Dias Toffoli quer que a sociedade acredite que um dos mais bem-sucedidos empresários do país, assessorado, portanto, por uma equipe de advogados altamente qualificados, teria sido alvo, ora vejam, de um incontestável conluio processual engendrado pelo então juiz Sérgio Moro e membros da Força Tarefa do Ministério Público Federal de Curitiba, e tudo isso com o objetivo de cercear direitos fundamentais do requerente, como, por exemplo, o devido processo legal. Dito isto, por mais relevante que seja a participação individual do ministro Dias Toffoli nessa cruzada revisionista da Operação Lava Jato, o seu papel é menos importante e nefasto para a institucionalidade republicana do que a omissão de seus pares
no Supremo. Desde setembro de 2023, Dias Toffoli tem tomado uma série de decisões monocráticas em favor de empresários que confessaram graves crimes. E foi monocrático, né? O plenário podia atestar que tá certo, ou também podia atestar que tá errado. Nenhuma dessas decisões tem sido escrutinada pelo Supremo como instituição colegiada. E é crucial para o país que o sejam o mais rápido possível. Só o plenário da Corte será capaz de sopesar as ilegalidades cometidas durante a Lava Jato e suas reais implicações nos casos individuais. E se o plenário concordar? Não sei, né? Não sei. Talvez o plenário pode concordar com o ministro a observar o desdobramento. Mas para mim tá claro que essa agenda aí, por mais que os petistas comemorem, falem que é uma vitória, que isso mostra que foi um golpe contra a Dilma, você vê que Eliane Cantanhede, vocês conhecem a tia Cantanhede, né? Do Disjuntor que tá lá na Globo News. Até Eliane Cantanhede, ó. Quem tramou e como? Anistia geral e irrestrita da Lava Jato. O motivo, todos sabemos. Ao que tudo indica, as absolvições e anulações em série fazem parte de um acordo do sistema envolvendo as cúpulas dos três poderes. Ao longo do texto ela só reforça isso, né? Acordão. Vejam só, Eliane Cantanhede falando isso. 100% governista. Essa não tem nada de independente. A Malu Gaspar, que já vinha criticando há muito tempo. De Moura a Marcelo Odebrecht, super terça do judiciário, encarna grande acordo nacional. E eu gostei porque ela mostra, o Moro também faz parte, né? O Moro não foi caçado. O enredo é surreal, mas, para quem já se acostumou a interpretar as decisões do judiciário pela ótica política, era até previsto o que ia acontecer. Se na política ainda é necessário demonstrar uma certa coerência para não afugentar eleitores, na justiça brasileira, essa premissa já foi abandonada há faz tempo. E o texto é muito mais duro, ela traz várias outras informações, mas acho que esse parágrafo sintetiza o pensamento médio do eleitor conservador brasileiro, que fala isso, né? Então, vocês estão aptos a escreverem no jornal O Globo, porque é o que todo mundo comenta, né? Cara, a gente está diante de várias questões políticas que ocorrem nesse país. Não necessariamente algo jurídico. É o que a Malu Gaspar tá falando. E que várias pessoas comuns, povão comenta sobre isso muitas vezes. E aí, falando nele, o marreco de ouro, após a absolvição, Sérgio Moro já traça plano eleitoral. Ele não perde tempo. Quer ser governador do Paraná. Porque ele não é bobo. O foco de Moro é aproveitar que ele vai estar no meio do mandato. Como senador, ele disputa. Se ele perder, não acontece nada. Ele continua como senador. Tem mais 4 anos. Tá? O que vier lucro. Que vier lucro. O ex-juiz foi aconselhado a fazer neste momento movimentos discretos em relação à eleição do governo do Paraná. Moro e sua equipe, porém, já discutem os próximos passos e a estratégia para que ele suceda o governador Ratinho Júnior. Não por acaso, o senador tem feito gestos a Bolsonaro e ao PL. Acho que Moro ontem lá, queria agradecer, acho que é à toa. Acho que Moro é besta. Moro tá pensando nele, no projeto político dele desde já. Sem o apoio de Bolsonaro, ninguém dessa direita sensata, civilizada, se elege pra nada. Já quer ser o candidato a governador pelo Paraná. Que Deus não deixe, pelo amor de Deus, esse inquisidor que é o Sérgio Moro. O inquisidor chamado Sérgio Moro, que nunca se arrependeu, né, de tudo que ele aprontou. O empoderamento do judiciário brasileiro e essa gênese do autoritarismo, tá certo que ele não tá na concepção da gênese, mas quem dá forma à coisa e começa e bota pra andar desde o início, na sua saída, com seu depoimento, o que ele diz, as histórias mal contadas, o nome que Sérgio Moro queria colocar para ser o diretor-geral da PF, você lembra quem é, né?
Vocês lembram quem é que o Moro queria colocar no lugar do Maurício Valeixo? Eu não tô falando do Fabiano Bordignon, que é quem o Valeixo afirma em depoimento que o Moro queria. Eu tô falando quem o Moro quis colocar depois, assim, num cavalo de pau súbito. Que ninguém entendeu. Pegou todo mundo assim, mas como é assim? Vocês devem lembrar, eu espero que vocês lembrem dessa história. Eu realmente espero que vocês lembrem dessa história. Porque é uma história que é censurada hoje. Tem as matérias da imprensa. Inclusive, uma história ainda mais censurada do que aconteceu em 2016. Com o indicado. Então, assim, Tem outra história também censurada, do indicado. Quando surge o inquérito, o Maurício Valeixo não era diretor da PF. Era o interino. Quem era o interino? O cara que o Moro queria indicar. E já no início do processo, que muita gente pontua, poxa, mas meio que não teve sorteio, até na composição da equipe, na época, também é tema censurado. Hoje em dia não dá pra comentar mais, mas eu espero que vocês lembrem, porque vai chegar 2026 e vocês vão me cancelar por causa do Moro. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta. O silêncio petista nas redes sociais diante da absolvição de Moro no TSE. O PT em silêncio, rapaz. É a festa dos amigos. Moro e Lula, Lula e Moro. E Deltan Dallagnol no meio, né? O filho desse lindo casal. A direita civilizada. Pegando a direita civilizada, ontem eu passei por esse vídeo aqui e eu ia mostrar pra vocês só uma coisinha que saiu, uma matéria que chamou minha atenção na Globo, sobre a direita, sobre Felipe Barros. Aí eu vi isso daqui e falei, minha nossa senhora, que vergonha que o Arthur Moledoval passou. Sério, escuta isso aqui, ó. Esse cara tá falando esse sem cabelos, de óculos, do Meteoro Brasil. Canal de esquerda pra valer mesmo, lulista, 100% Lula das ideias. Mas se liga aqui o cara diz do Arthur. Bem, eu só queria pontuar que eu perguntei onde está a ilegalidade do processo de cassação de Arthur Duval. Ao que Arthur Duval me responde, com alguns méritos supostos do mandato dele, e na sequência uma comparação com um de seus colegas que também tem comportamento tão atrozes quanto os seus no que diz respeito às mulheres. Aí eu pergunto, dois errados fazem um certo? Ora, não faz sentido para mim que porque a Assembleia de São Paulo não cassou determinado deputado, deixaria de caçar você. É verdade que as circunstâncias políticas beneficiaram a sua cassação. Não tenho a menor dúvida disso. Sim, você incomodou todo mundo dentro da Assembleia, mas não por essas razões. Por que é que seus colegas o caçaram, Arthur? Porque você, nessa sua nova política, levou para lá o celular na vertical e transformou o parlamento, rebaixou o parlamento a um mero cenário para os seus videozinhos. Aquele é um espaço decisório, sério. As decisões de São Paulo são tomadas naquele espaço. Quando você tira um celular e interrompe o plenário com os punhos em riste, aquilo é igual uma obra parada. Aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. Se fosse eu cuspia no chão e saia nadando. Sério. Mandou a real aí sobre muita coisa. A turma que usa o púlpito do parlamento, seja as assembleias estaduais, como a Câmara Federal, o Senado, só pra lacrar. Só que isso daí não é só Arthur, não. Muita gente aí do PSOL, do PT, dos partidos de esquerda, adoram fazer isso. Também tem um maluco na direita. Tem coisa que é importante. Coisa mais... Não é o simples fato de você filmar o seu discurso. Ou filmar o que está acontecendo para mostrar para as pessoas. É você se utilizar da situação só pensando em você, no seu ganho, né, próprio, e você brilhar mais do que os outros. É você não ter uma causa que você está defendendo. Se você está chamando atenção, coisa porque é um projeto importante, ó, vão aqui
botar mais o imposto no povo brasileiro. Aí você realmente tem que fazer um estardalhaço, tem que gritar, se jogar na mesa. Agora, Arthur Duval, Arthur tinha um vídeo lá chamando o cara na mão, na Assembleia. Aqui, ó, assim, ó, socos na cara, como diria o Nando Moura no passado, né? Parabéns aí, né? Isso é o tipo de deputado que não precisamos. Por outro lado, eu ainda gosto daquela. Se a Globo tá no lado, eu estou do outro. Comentamos ontem sobre o discurso do Felipe Barros. Mostrei um pedaço. Acho que foi o melhor discurso ontem, né? As melhores colocações, não discurso, né? As pontuações, os questionamentos que ele fez pro Haddad. Se o discurso do Felipe Barros tivesse sido ruim, não tivesse incomodado, eu acho que a Globo não teria publicado esta nota. Líder da oposição investigado do Supremo. Saiba quem é o deputado que discutiu com Haddad. Felipe Barros. A matéria sai explicando um monte de coisa. No final diz, ó. Barros integra um grupo de deputados que é investigado no inquérito das fake news. Até hoje tá nessa daí. 5 anos. E ninguém sabe se o cara é culpado, se o cara é inocente, mas martela. Aquela destruição da reputação do cara pelas mãos da Globo. Então, com certeza, Felipe, você fez alguma coisa útil. Se você não tivesse feito algo útil, a Globo não tava fazendo isso aqui de você. Não precisa só lá em pé e gritaria, como eu mamãe falei. Tá aí, ó. É uma prova de que tá trabalhando direito, sendo perseguido pela Globo. E Paulo Capelli, né? Só sai na coluna dele esse tipo de notícia. Câmara dos Estados Unidos aciona FBI sobre suposta perseguição a bolsonaristas. Fiquei, olha só. A turma lá, né, que tá vendo as coisinhas, lá do Jane Jordan, acionaram a FBI sobre uma suposta perseguição a bolsonaristas que moram nos Estados Unidos, né? Ofício enviado, pá, tudo bonitinho. Em carta endereçada ao diretor do FBI, Christopher Wray, o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, pediu esclarecimento sobre relatos de que críticos e jornalistas de Lula teriam sido interpelados por agentes do FBI em nome do governo brasileiro. No Brasil, meios de comunicação informaram recentemente que o FBI, em nome do governo brasileiro, entrou em contato com 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo o jornalista alvo de algumas das ordens de censura dos tribunais brasileiros, diz a carta que ele enviou. Como mostrou a coluna, o FBI entrou em contato com o comunicador Paulo Figueiredo e com o médico de Bolsonaro, Ricardo Camarinha. A abordagem ocorreu após a PF brasileira pedir cooperação internacional para a realização das oitivas que integram o caso das joias. A suspeita de Jordan é que o FBI tenha sido usado para intimidar e censurar, uma vez que ritos não teriam sido seguidos, como o envio de cartas rogatórias, quando há comunicação entre o poder judiciário de diferentes países. Então, a coisa não está ganhando tantos holofotes, nem está na temperatura que estava ali no mês de abril, com Elon Musk falando o que estava rolando no Brasil, mas as coisas seguem, né, se desdobrando. E eu sigo observando. Mas vamos lá. Um assunto que eu não dava nada, que eu começar até por onde terminou o vídeo ontem. Eu tinha visto aqui essa foto, o Vilimico postou. Eu até brinquei no vídeo, eu falei, acordou cedo. Eu postar de 3h40 da manhã. Ele falava, né, me anima muito ver essa cena no sentido do diálogo de visões diferentes, com o verdadeiro objetivo de priorizar o Brasil. Ponto. Terminei o vídeo ontem, fui jantar. O negócio que eu tinha comprado passou e quebrou. Quebrou não. Cachorro mijou em cima. Aí eu tive que abrir todo, limpar, fui dormir mais de meia-noite. Parecia que tava trocando o painel de uma moto. Resolvido. Consertei, não perdi meu dinheiro. Aí dormi, acordei. Quando olho, aí quando eu fui deitar, antes de dormir, da última, né, no Twitter, e já tava lá. Críticas a Bolsonaro. Bolsonaro foi pedir autógrafo de um comunista. Tiveram várias assim. E um monte de gente falando um monte de coisa de Bolsonaro. Eu nem vou, assim, defender Bolsonaro. Como é que eu vou defender ele? Na verdade, eu vou defendê-lo. Mas calma, por partes. Enfim, muita gente criticou. Eu não vou colocar as críticas de que o pessoal da direita fez. Eu já tinha até gravado um vídeo no canal secundário lá no Talking Show. Falei um pouco sobre isso e eu vi os comentários e muita gente falando, poxa, a maior parte dos canais... Poxa não, ninguém falou, poxa, assim. A maior parte dos canais que eu vi
falou em tom meio crítico sobre a saída de Bolsonaro, né, essa foto e tudo mais. Beleza. Mas vamos lá. Tem umas coisas bem interessantes, que eu acho que são válidas nesse momento. Nesse momento, não só de Brasil, mas também de mundo, tudo que está acontecendo. E aí eu quero começar com o Henrique Soldani. Voltou pro vídeo, como eu disse. Outra vez ele postou um vídeo deveras interessante que mostra que coerência você vê por aqui. Este é Jair Messias Bolsonaro em 2015. 2015. 3 anos antes de vencer as eleições de 2018. Da apresentação do Aldo. Eu conheço o Aldo há mais de 20 anos. Sua prática não é diferente do discurso. Então, um ponto positivo para ele. Ele tem conhecimento das questões nacionais, tem conhecimento da questão das Forças Armadas. E eu entendo que a Dilma Rousseff jamais escolheria alguém fora do espectro de esquerda. Como, por exemplo, o último era do PT, o penúltimo parecia que era do PSOL. Okay? E o Aldo, eu entendo que para nós, tendo em vista esse aspecto, ele foi o melhor para as Forças Armadas e talvez o pior para o próprio Dilma Rousseff, porque ele é um deputado que respeita, por exemplo, a lei da anistia e nunca fez proselitismo em função do que ocorreu no passado no nosso país. Quer dizer, o senhor está ótimo, ele como ministro da Defesa. O comunista, o ótimo, não. O ótimo seria eu, ministro, mas não no governo Dilma, tá ok? Você pode ver, caso um dia eu venha assumir a presidência, o que pode acontecer, lógico que não morei ninguém do PT ou do PCdoB na defesa, será um general quase estrela. Mas a Dilma, como ela não fugiria de alguém de esquerda, entendo que ele é uma pessoa que, entre todos desse universo, para nós, é o menos ruim ou o melhor. 2015. Já no início ele pontuou a questão do Aldo Rebelo, que é um cara aí com um certo entendimento das questões nacionais. A Dilma já escolheu alguém da esquerda de qualquer jeito. Um da esquerda, ou é o menos pior, ou é o melhor, fala o que quiser. Então é ótimo, Bolsonaro comunista ótimo. Mas não. Ótimo seria eu, ministro da Defesa, mas não do governo Dilma. Ele depois brinca, mas se um dia eu chegar lá, e pode acontecer. Então, o bicho já tava com as garrinhas de fora. Mas vai voltar, Jair. A hora tá chegando. Ele falou, se eu chegar na presidência, vai ser um 4 estrelas. Bolsonaro chegou na presidência. Ou não foi um 4 estrelas? Coerência. E não é a primeira vez que eu escuto Bolsonaro falar do Aldo Rebelo. E não é a primeira vez que eu também vejo o Aldo Rebelo ao lado de Bolsonaro. O próprio Aldo Rebelo, quando ele vai na CPI das ONGs, eu acho que foi lá que ele contou essa história. Posso estar enganado. Mas acho que foi lá, ele contou como na época que ele acabou de chegar na Câmara, ele ia para o norte ao lado do então deputado Jair Bolsonaro. Viajaram algumas vezes juntos para o norte do país. É uma coisa que já vem de certo tempo. Não é de agora. O comunista! Tá, beleza. Vamos seguir. Me dá uns 15 minutos antes de xingar Bolsonaro, cancelar ele e, enfim, gritar comunista. Dá 15 minutos. Tem umas coisas interessantes. Aí, olhando o que muitas vezes passa desapercebido, porque a tendência das pessoas, né, seguirem quem pensa de forma similar a nós. Estou do Sertão, perfil mais alinhado ao grupo político do Ciro Gomes, mas ama o Lula. Ele não estaria incluído na categoria dos nacionalistas, nem dos trabalhistas. Não sei porque ele gosta do Ciro, acho que é porque ele tem vergonha de apoiar abertamente o Lula. Mas eu vi que ele é brigado bem com a galera. Fala assim, ó, posso falar? Sempre estive certo sobre Aldo Rebelo. Aí o cara recebeu o comentário assim, ó. Como eu sempre falo, nacionalismo é um câncer. Meu Deus do céu, calma. William de Luca. Não sei se ainda tá na Globo, eu acho que já saiu, mas já foi da Globo. Tá no ICL atualmente, do banqueiro Eduardo Moreira. A carreira de Aldo Rebelo é feita de alçapões no fundo do poço. Então, se Bolsonaro foi cancelado, ele cancelou Aldo Rebelo junto. O Jair nunca vai sozinho para as confusões. Esse perfil aqui é um grupo que já tem um tempo, que
O ponto central desse grupo é desmascarar o Brasil paralelo. É o Brasil para lerdos. Aos negacionistas do clima da esquerda. Ele está falando aí, endereçando basicamente a turma trabalhista, nacionalista, que é onde você encontra as pessoas que acham que essa história de agenda verde é papo furado. Este é o caminho que o ataque aos ambientalistas e o desenvolvimento predatório leva. O ataque às ONGs e a quem protege o meio ambiente fatalmente vai encontrar o discurso da extrema-direita. Esse virou Aldo Rebelo. O principal expoente desse discurso, que muitos da esquerda têm propagado, aos ditos pragmáticos que compram essa ideia, eu afirmo, não há nada mais pragmático hoje que uma defesa intransigente do meio ambiente junto a uma política de mitigação dos efeitos da mudança do clima. Pronto. Só tem esse caminho. Você tem que baixar a cabeça pra agenda SG enfiar crédito de carbono no povo. Esses são os petistas. Não é de hoje que Aldo caminha para esse lado. E não é de hoje que ele abalsa pautas da extrema-direita brasileira. Em 2021, Aldo, em um elenco recheado de ruralistas, Aldo é ao lado de Damares, o fio condutor do documentário da Brasil Paralelo, Cortina de Fumaça. Aqui eu já estou no ponto que eu já não estou entendendo direito as coisas. Porque a direita está chamando Aldo Rebelo de comunista. A esquerda está chamando Aldo Rebelo de neofascista. Tá confuso. Aldo Rebelo no Brasil Paralelo. E assim, na boa, vamos dar uma olhada ali, ó. ONG e crime organizado são os novos estados paralelos que governam a Amazônia. Afirma mesmo ministro da Dilma. O movimento ambientalista é usado por ONGs como justificativa para receber aportes milionários. Vocês discordam dessa afirmação? Eu acho que essa afirmação aí tem muito negacionismo. Negacionismo. Eu tô fechado com a turma do Lula. No documentário, temos negacionismo climático, ataque às ONGs e a antropólogos, defesa do desmatamento da Amazônia, da mineração em terras indígenas. Eita, como assim a gente vai minerar? Não pode. Tudo isso sai da boca também de Aldo. Defender esse tipo de discurso não é defender o governo Lula. Aí eu concordo. Defender esse discurso é caminhar para a política de destruição ambiental que nos leva a catástrofes, como a do Rio Grande do Sul. Defender esse discurso é caminhar, assim como Aldo fez, para o fascismo brasileiro. O desenvolvimento a todo custo caiu de podre. É uma política velha, mofada. Não podemos nos desenvolver. E aí ele encerra a thread falando: ou mudamos a rota agora, ou caminhos para a nossa deve ser caminhamos, né? Para a nossa própria destruição. Defenda o projeto que derrotou o bolsonarismo. Defenda o governo que subiu a rampa no 1º de janeiro de 2023. PS. Aí aqui finalmente foi citado algo que passa desapercebido. Vamos botar assim, 80% para cima dos comentários. O livro que Aldo lança ao lado de Bolsonaro é sobre a Amazônia. Pronto. Ninguém comentou isso. Sabe? A direita cancela Bolsonaro porque está com comunista. E aí a galera já dá um salto lógico falando que esse movimento é extremamente perigoso, porque começa assim. E vai acabar com o país vermelho e a Rússia comprando o Brasil. Eu falei, tá porra, que salto quântico. Mas eu gosto dessa tese. Do lado da direita, da esquerda, Aldo Rebelo está se unindo com Bolsonaro para sabotar e enganar os lulistas e assim vender o Brasil para os Estados Unidos. Meu Deus do céu, velho. Aldo Rebelo virou o maior lobista e negociador internacional. Ele tem nas mãos o contato dos Estados Unidos, da Rússia e da comunada. É uma lenda. Não sei como é que esse cara não tá convidado aí nesses eventos internacionais para falar com todo mundo. Tem que passar essa agenda aí de contatos. Você vê que o negócio tá meio truncado no meio do caminho, né? Tá estranho. Mas vamos continuar. Não tardou muito para o movimento de ideias neofascistas, que eu apontava Aldo Rebelo aos modos de Duguin, pronto, já virou duguinista. Culminar na confirmação e chancela de Aldo por Bolsonaro. Foi chamado de exagerado
e de ver fascismo onde não havia. Pois bem, aí está. Aí ele dá RT nele mesmo, numa postagem que esse cara fez em 25 de maio de 2022, que ele dizia, ó, vou tentar ser sucinto sobre as declarações de Aldo Rebelo ao Brasil Paralelo. Primeiro, as ONGs europeias financiam as lutas indígenas e estes causam desmatamento. 2. Não critica uma vez sequer Bolsonaro. E daí? Qual o problema? Tem que criticar Bolsonaro o tempo todo? Comunista infiltrado. Tática de infiltração comunista. Vocês sabiam disso? Diz que o ponto central de suas ideias é o nacionalismo. Foi o que Bolsonaro pontuou lá atrás, né? Em 2015. Então meio que... E fala, né? O discurso dele, meio que dá pra ter uma certa coerência. Aí eu fui atrás pra tentar procurar. E foi até a pergunta, né? Por que Aldo Rebelo se filiou ao Partido Comunista? Hoje de mim defender Aldo Rebelo, e vocês vão ver onde eu vou chegar, que no final do dia acho que não vai ser nem passação de pano pra Bolsonaro, nem mesmo pra Aldo Rebelo. Eu falei que a gente ia seguir um caminho diferente. Mas escuta aqui esse vídeo. É de 17 de maio de 2022. Como disse na apresentação, você foi filiado ao Partido Comunista do Brasil por 40 anos. Que ideais mobilizaram você lá atrás, em 77, a ingressar no partido? E que ideais, por sua vez, fizeram você sair dele há 5 anos? As circunstâncias da época dos anos 70, quando eu ingressei no PCdoB, nós vivíamos sob um regime militar, havia uma aspiração por liberdade e não havia liberdade partidária. Havia apenas 2 partidos e os demais eram proibidos. Havia também um anseio muito grande pela luta contra as desigualdades, que no país eram muito grandes. O Brasil vivia um milagre econômico na época, mas o país era muito desigual. E a juventude, evidentemente, ansiava por bandeiras de redução das desigualdades. E eu trazia também, na minha história, na minha formação, um nacionalismo telúrico. Eu sou de origem rural, nasci no campo, um apego às tradições, à cultura, à memória do Brasil. E essas 3 preocupações, né, com a democracia, com a questão social e com o nacionalismo, me conduziram a um partido de esquerda, e esse partido que eu optei por militar, de me filiar, foi durante 40 anos a minha casa. E durante essa militância eu procurei, então, preservar essas convicções e esse apego às coisas do Brasil. Depois eu senti que havia ali um certo distanciamento entre essas motivações, né, e as orientações, as coisas do partido, e eu fui me afastando até que me desliguei, paradoxalmente, para proteger e preservar os motivos que me levaram a entrar no próprio PCdoB. Você vê que no final do vídeo, deixando um pouco da brincadeira de lado, ele disse, ó, o que me levou ao partido foram motivos. Não é questão, é comunismo, não foi isso. Foi um motivo, ó, para a questão nacional, tudo mais, pipipi. Ele deixou, em 2022 tinha 5 anos, então agora deve ter 7 anos, que ele tá longe do partido. E aí, olha isso daqui, ó. Leandro Fortes, jornalista do Brasil 247. Aldo Rebelo no fundo do posto. Não há nada mais desprezível na política do que um ex-comunista. Sinara Menezes, socialista morena. Ex-comunista é pior do que ex-fumante. A Sinara ainda falou um absurdo aqui do Vilas Boas, né? Eu não vou ler, me perdoa, mas tá ali pra quem quiser ver esse absurdo. Eu botei aqui e no ato eu vou relatar, né? Isso aqui... Cadê a Tabata Amaral, né? Tão preocupada com capacitismo. Porque isso aqui não é nem piada. Isso daqui é uma agressão gratuita. É absurdo. Mas tudo bem. E quase chegando a esse documento que eu quero comentar. Vejam só. Presidente do Partido Republicanos, Marquinhos Censura. Marquinhos Censura nunca falou que era comunista. Mas Marquinhos Censura trabalhou ferrenhamente em 2023
E foi graças aos votos do Partido Republicanos que o Lira conseguiu maioria simples, não maioria absoluta. Maioria simples é o quê? Tem 401 pessoas no parlamento, o Lira teve 201 contra 200. Maioria simples. O que é a maioria absoluta? 257. De onde vem esse número 257? Vem de 513, que é o número total de deputados da Câmara. Isso é a maioria absoluta, 257. E por que foi importante os votos dos republicanos? O presidente da Câmara, ele tem uma prerrogativa que pode ser utilizada 3 vezes no ano, onde ele pode pautar um projeto com urgência. E você pautar o projeto com urgência não é só a urgência, é uma forma, é uma artimanha de você passar por cima das comissões. Então o projeto não vai ser discutido, ele vai ser votado do jeito que ele está. É isso que vai acontecer. Vai passar por cima das comissões, ele pode ser derrubado. E aí, por 3 vezes no ano, você pode protocolar um projeto de urgência, e projetos de urgência precisam de maioria absoluta, 257 votos. Só que, quando o PL das fake news foi votado, não teve 257 votos, acho que foi 226. Foi um número mais assim. Mas a urgência foi aceita. Por quê? Porque 3 vezes por ano, apenas 3 vezes, o presidente da Câmara pode abrir mão da maioria absoluta e ficar com a maioria simples. Então, numa manobra regimental, graças a Marquinhos Censura, o PL 2630 foi pautado com urgência. Quase passou. Marquinhos Censura não se diz comunista, mas fez ações reais e concretas para instituir a censura no Brasil. E Marquinhos Censura tá ali, ó, por presidência da Câmara. Pereirinha, né, Marquinhos Censura, se dispõe a fazer o L de Lula e Lira. Tá rodando no Brasil, rodando lá fora. E aí eu volto aqui para o Aldo Rebelo, uma nota que saiu da própria Globo, comentando. Mostro do ato e aí eu comento. Ex-ministro de Lula e Dilma, Aldo Rebelo, lança livro em Brasília com Bolsonaro e General Vilas Boas. Essa é a manchete. Na própria matéria da Globo, é relatado o seguinte. Em março deste ano, em entrevista ao Globo, Aldo Rebelo elencou erros do 3º mandato de Lula e disse que Bolsonaro é vítima de perseguição. Isso em março na Globo. Bolsonaro é vítima de perseguição. Em abril, ele usou o espaço que ele tem do Poder 360 para defender as pessoas do 8 de janeiro. E o que é que eu vejo é o seguinte, gente. Eu não vou votar no Aldo Rebelo. Se eu tivesse, eu não acho que a foto de Bolsonaro com o Aldo Rebelo vai trazer nenhum voto para o Aldo Rebelo. Eu não acho que ninguém vai deixar de votar no Felipe Barros, nos deputados da direita, no Eduardo Bolsonaro, no Nicolas, etc., para votar no Aldo Rebelo. Eu acho que isso não vai acontecer. O Aldo Rebelo está sendo chamado pela esquerda de ex-comunista. Tem 7 anos que ele deixou o partido. Pela direita, ele é comunista. Ele não tem espaço na esquerda, ele não tem espaço na direita. Ele está órfão. A direita, ela reclama muito de rótulos. É um absurdo, ficam chamando a gente de extrema direita, chamando isso, chamando aquilo outro. Tem 7 anos que ele deixou o partido. A esquerda chama ele de ex-comunista. A gente vai ficar insistindo numa rotulação que talvez não seja precisa? Será que uma gritaria assim em torno... Será que esse realmente é um caminho que vai trazer algum fruto pra gente? Porque eu fico me perguntando realmente quais são os prejuízos. Será que realmente a ida de Bolsonaro num evento como esse vão fazer as pessoas olharem, né, com complacência pra Rússia e o império comunista daquele país vermelho? Será que isso vai acontecer? Será que as pessoas... Será que o cidadão comum ele é tão burro assim? Porque às vezes eu acho que alguns influenciadores acham que o povo é burro. O povo não consegue fazer nenhum julgamento sozinho e precisa meio que ser... Assim, você só pode ler esses textos, você só pode entrevistar essas pessoas. Quando o pessoal do Quinto entrevistou o Dugin, pronto. Aí virou direita duguinista, cancelamento, fofoquinha no WhatsApp. Beleza. Vida que segue. Os meninos lá ficaram meio chateados, porque muita gente até era amigo deles. Pô, a galera falando isso com a gente.
Ah, porque vocês não fizeram as perguntas que tinha que ser feito? Eu falei, não, ainda tem o jeito certo de fazer entrevista, tinha que ter pressionado, isso é um absurdo. Vocês estão colocando aqui o cano da sua orelha. O povo é burro, o povo não tem capacidade de ouvir as coisas e chegar nas conclusões sozinhos. O meu, não precisa ser o de vocês podem discordar 100% comigo, mas o meu ponto de respeitar uma pessoa, não é ter ela como um aliado, mas respeitar uma pessoa, é se ela é a favor ou contra perseguição. Sérgio Moro é um perseguidor. Deltan Dallagnol é um perseguidor. Deltan Dallagnol defendeu o impeachment de Bolsonaro por crime de responsabilidade, por Bolsonaro defender mais transparência naquele tema polêmico, não pode falar. Censurado. E hoje Deltan Dallagnol está sendo abraçado. Mas ele não é comunista. O Aldo Rebelo tá falando do 8 de janeiro, tá apontando o pessoal. Não é de hoje. O Aldo Rebelo tem alguns temas, e esse que era o livro dele, Amazônia, é um tema que ele tem certo domínio. Eu descobri, fiz um dossiê, se vocês acharam alguma coisa de relevante, e na época eu dei todos os métodos. Eu falei de onde eu tirei a informação inicial, que foi a questão dos soldados da borracha. Eu ouvi do Aldo Rebelo, num recorte que apareceu num TikTok da vida, ele falando que lá no período do segundo grande conflito, só o eixo lá dos aliados, né, Estados Unidos, Europa, só derrotaram o cara do bigode por causa da borracha brasileira. Você não tem como produzir nenhuma ferramenta, né, nenhum avião, nada, se não tinha borracha. E de onde que teve? Teve sob a vida de vários brasileiros, a vida mesmo, muita gente faleceu, dezenas de milhares. Não lembro se foi 50 mil brasileiros, foi um número absurdo. E os que ficaram vivos não receberam o que deveriam ter recebido, aquelas coisas que só acontecem no Brasil. E depois, anos depois, a Câmara que fez uma homenagem e tudo mais, meio que pagou uma parte do que devia. Uma história bacana. Tem algumas coisas que vale a pena pelo menos ouvir. E aí, assim, um lado não quer, o outro lado não quer. Será que a gente não precisa ter o cara como aliado? Não precisa votar no Aldo Rebelo, não precisa pedir voto pro Aldo Rebelo. Mas precisa destruir o cara? Será que a gente vai ter algum ganho com isso? Aí, pra exemplificar, muita gente ontem compartilhou um vídeo de Olavo sobre o Aldo Rebelo. Não vou entrar no vídeo do Olavo do Aldo Rebelo, porque acho que por esse caminho aqui eu posso dar o meu exemplo. Eu quero falar de mim, não falar dos outros. Esse aqui são alguns tweets de Olavo. Gosto muito de Olavo. Nunca falei mal dele. E não vou falar também. 13 de julho, Olavo fez 3 tweets. Primeiro, quem assistiu uma aula de Olavo nunca mais tem onde ele levar há meio anos, que é o Luciano Ayan. Não tem ninguém que tenha comentado, acho que mais arriscado do que eu. Nem o Ayan a sério, nem o Lourenço Carrasco. Eu levo o Lourenço Carrasco a sério. Eu traí Olavo, eu não vou falar mal de Olavo. Respeito a opinião do Olavo. E o Olavo... Calma, você vai o plot twist. Dar ouvidos ao Lourenço Carrasco é prova de inteligência fraca. Exatamente como a menos ao Dugin. Lourenço Carrasco, LaRouche e similares só são leituras interessantes para pessoas desprovidas de formação clássica, palpiteiros semicultos com lugarzinho nas altas esferas. Esse é o Olavo. Esse daqui também é o Olavo. Esse daqui também é o mesmo Olavo, sobre LaRouche e Lourenço Carrasco. Censurado o livro Mafra Verde, 30 de agosto de 2001. Se há no mundo um sujeito cujas opiniões discordo em gênero, número e grau, é o senhor Lindo LaRouche. Sua visão da história ocidental é simetricamente oposta àquela que apresento no Jardim das Aflições, e sua insistência em culpar os ingleses de tudo que não presta nova ordem me parece puro delírio patriótico de um americano que não terminou de fazer a Revolução da Independência. No entanto, eu seria o último a desprezar o talento e a coragem desse batalhador incansável ou negar a importância de muitos dos fatos que ele tem revelado através da EIR. Aquela revista que a gente já comentou, que o Enéas foi lá no programa do Ratinho, porque o Jorge Soros está comprando a Vale, tá aqui, ó, nessa revista EIR. E várias outras denúncias. Eu não vou negar a importância dos fatos. Você não precisa gostar do Lindo LaRouche, você não precisa gostar do Lourenço, você precisa gostar do Rebelo, mas às vezes mantém pelo menos o coração aberto e manter algum espírito de empatia.
Mas, mesmo que eu considerasse o LaRouche totalmente indigno de atenção, não poderia concordar com qualquer limitação que se impusesse à sua liberdade de expressão, ou, aliás, a de quem quer que fosse, pois já combati até a proibição de uma entrevista do execrável João Pedro Stedley na TV Cultura de São Paulo. A censura imposta ao livro organizado pela redação da IR Máfia Verde, que é o Lourenço que escreveu, é, no mínimo, um acontecimento alarmante. O comunicado da IR reproduzido a seguir mostra que algo de muito anormal está acontecendo nesse país. Aí tá ali, né? O WWF escalou seu esforço de silenciar a liberdade de expressão vigente no país e as denúncias contra a instrumentalização política do movimento ambientalista, ao exercer uma censura direta à divulgação do livro Máfia Verde, publicado em março último pela EIR, a revista de inteligência internacional fundada pelo economista estadunidense Lyndon LaRouche. O livro Máfia Verde tem obtido grande repercussão no Brasil, já tendo esgotado 2 edições, num total de 5 mil exemplares. Aí diz, né, o correspondente da IR, Lourenço Carrasco, sido o primeiro convocado para depor na CPI do Senado, que investiga a ação das ONGs no Brasil. Não é de agora, não. Já teve uma CPI das ONGs. Lá atrás, estava o Lourenço. A truculenta tentativa de censura por parte da WWF é também um reflexo de tal influência. Aí eu falei que a gente ia dar um plot twist pro caminho que acho que ninguém foi. O que Lourenço Carrasco me levou a descobrir. Coisas que eu descobri no livro dele, coisas que, precisando das coisas do livro dele, eu esbarrei em outras. Semi e Paulo Freire. A gente fez um dossiê, aquela questão do preconceito ambiental que foi indo, bateu no final do dia no Paulo Freire. Ali começa uma provocação da Aniele Franco. Aí a gente vai indo, eu descubro o cara, veio o CMI, eu falei, pô, já vi isso em algum lugar, fui no livro, olhei a questão do Lourenço, citou algumas informações, como o CMI surge, em qual ano, qual contexto, eu falei, cara, deu todo direcionamento, pá. Se vocês acharam isso relevante, pô, eu aprendi com o Lourenço. Olavo, um momento, falou, ninguém sério leva o Lourenço a sério. Eu levei, achei interessante. O mesmo Olavo, em um momento, falou que ele derrubava o governo Bolsonaro se fosse necessário. E o mesmo Olavo já falou que ninguém, em sã consciência, jamais devia criticar o governo Bolsonaro. Devia apoiar até quando o governo Bolsonaro fizesse algo errado. A Roxane, ela, a esposa do professor, ela escreveu certa vez, falei, ó, pra ir, a turma aí que eu achei criar de picuinha, Olavo, né, se foi, guardando os melhores sentimentos por Bolsonaro. Ela escreveu isso. E desde que ele se foi, eu tomei pra mim uma certa postura que é o seguinte, eu não quero usar ele de muleta pra nada. Assim, ó, foi o Olavo que disse, cara, ele não tá mais aqui pra rebater. E, sabe, assim, não respeito o cara, deixa ele lá. Prefiro, se for falar dele, falar de algumas ideias que ele pontuou, algumas coisas que ele coisa aqui, ó, que aí não vai ser a opinião dele sobre uma pessoa, um fato. Não, aqui, ó, o pai pontuou, vida que segue. Deixar, já tem muita gente que usa o cara meio que de muleta, nenhum problema também, eu só não quero isso daí. Mas enfim, então falou isso. Eu acho que o grande ponto do que às vezes acontece no Brasil é que tem uma massa de pessoas que tá relativamente órfã e que assim, a gente não precisa trabalhar para eleger elas, dar espaço, fazer isso, fazer aquilo outro, mas cancelar Bolsonaro por causa de uma foto, sabe? Um negócio assim, é como se... Não, Bolsonaro agora é comunista. Agora o Bolsonaro já é comunista na Austrália. Mas enfim, FHC, ONGs e ONGs neogovernamentais, primeira de FHC para Bruxelas, etc, tudo mais. Descobri o livro do Lourenço. E depois eu não acreditei, eu fui lá na Folha de São Paulo, tava lá a matéria, eu achei. Na época de todos os créditos, a ambos. Como surgiu a foto de Lula com Soros, e o contexto, inclusive, gera a criação do PSOL. Acabei aprendendo com o Lourenço. Espiando só do movimento ambientalista, Estocolmo CD2, Brundtland, Rio 92, o processo, inclusive depois Clube de Roma, tudo, muita coisa, vida ali, óbvio, muita coisa depois eu vi sozinho, né, pegando o jornal, Biblioteca Nacional, dossiê, mas um pontapé me ajudou. Família Dulles, pô, esse daí eu tenho um certo carinho, porque eu acho que é um tema, assim, histórico no Brasil. Rapaz, eu acho que nunca vi ninguém tratar algo similar. A questão aí do John Watson, Foster Dulles conectando com a bucha, eu olho com certo carinho para esse tema. Eu falei, pô, um dos dossiês talvez o que mais me orgulhou de todos esses anos. E tivesse denúncias do Enéas, que era extremamente próximo da turma do Lourenço. Então,
Muita gente ontem usando o Olavo para falar do Aldo. O Olavo, no passado, até já falou bem do Aldo Rebelo, etc. E volta a falar. Não vote no Aldo, não apoie ele para nada, mas às vezes olhe para a situação como isso daqui, ó. O ex-presidente Bolsonaro prestigiando o Aldo Rebelo no lançamento de seu livro. Pena que Lula não terá a mesma grandeza. Será que comentários assim falam, pô, olha como o Bolsonaro tem um coração grande. Indo prestigiar o Aldo Rebelo, um livro sobre a Amazônia. Tá falando da soberania nacional, falando Tordesilhas, né? 500 anos de cobiça. O título deixa claro que ele tá preocupado com a Amazônia. É um tema que a direita se preocupa. Se pautasse nesses termos, falar, olha, como Bolsonaro tem um coração grande. Eu acho que a gente tinha, né, tinha mais a ganhar. Vai mostrar pra deixar a esquerda bugada da cabeça. Poderia ter sido Lula, como foi Bolsonaro na foto. A conta de Aldo teria sido exemplar, né? Você vê o cara apoia o Aldo Rebelo. E o cara responde, como ele mesmo disse, com coerência, que a política no país tem que agregar forças heterogêneas, buscando convergências para a construção da nação. Aí o cara diz, que esquerda? São tudo lulopetistas. Não existe esquerda nacional nem nacionalista. São todos satélites de um projeto de poder pessoal, onde vivem esses democratas de auditório, no mesmo eixo Brasil, Washington, Brasil, universidades estadunidenses, europeias. O que a gente vai fazer com essa turma aí? Estão órfãos. Eu prefiro que essa turma, pelo menos, veja que a direita não ataca o cara que eles gostam. Mas não, que a gente respeita. O que ele fala aí de meio ambiente, eu acho até interessante. Eu acho interessante. E aí... Por que eu falo às vezes? Eu digo, gente, não é da boca pra fora. Quando eu digo assim, pô, eu gosto da tia do Zap e do tio do churrasco. Ontem eu vi esse comentário aqui, eu cheguei a comentar, talvez por eu ter comentado, o comentário do cara apareceu na timeline de outras pessoas, funciona assim em rede social, mas esse Diego Fablo, não sei porque é o PH, né? Ele escreveu o seguinte, ó, um colega meu de profissão que votou em Bolsonaro não é fanático, não é filiado a partido, etc. Você vê, ó, um cara que não é direita, ele se considera de esquerda, consegue ver que existem bolsonaristas que não são fanáticos. Me disse em 2021 que tinha a impressão que a esquerda não queria entender que Bolsonaro representava milhões. Na época eu discordei, mas hoje eu concordo e é isso mesmo. Aí olha os comentários que ele recebeu das tias e tios do Zap. Diego, abra seus olhos, veja o outro lado. Porque nós da direita correta, não a permitida, ouvimos, eu tô, acho que, não sei, mó à esquerda, mais à esquerda. Só com conhecimento podemos entender as coisas. Parabéns de verdade. São milhões no mundo todo. É um movimento, não uma pessoa. Alguns chamam de trumpista, bolsonaristas. É uma ideia de liberdade e o verdadeiro progresso, não aquele do progressismo. Cada um tentando colocar. Mais comentários, ó. Parabéns, Diego. Quando votei em Bolsonaro em 2018, foi por falta de opções. Depois, em 2022, votei por pura convicção. E se ele estiver em 2026, vou com ele de novo. Quer saber o outro lado? Pega aquele vídeo na íntegra, da reunião ministerial que Moro foi covarde e não ficou para ouvir a verdade dita por Bolsonaro, onde ele xingava e brigava porque o povo estava apanhando, sendo massacrado por tentar trabalhar no Fica em Casa. Nem tudo é o que lhe falaram que seria. Abra a mente e veja o milagre acontecer. Para se interessar pela política, não é preciso ser fanático e muito menos filiado a partido político. O que é preciso é estar aberto a ideias e analisá-las sem barreiras ideológicas. É bom, não precisa abandonar a ideologia. Eu não quero, eu estava reclamando ontem, né? Que a direita ideológica parece que não tem espaço. Agora eu pergunto para vocês, qual comportamento vocês acham que agrega mais pro nosso lado? As tias do Zap? Ou os canceladores da esquerda? Eu não mostrei ninguém cancelando da direita, né? Mas quem mais teve uns? Tem uns comentários. Gente, eleição no final do dia se vence com voto. Não precisa pedir voto pro Aldo Rebelo, não precisa dar cargo pro Aldo Rebelo, não precisa nada, não precisa nem gostar dele. Mas diz pra partir, cancelamento, e às vezes colocar um rótulo que nos dias atuais não condiz mais com o posicionamento político que ele tem nos dias de hoje. Como é que a gente vai olhar no espelho e reclamar de quem nos chama a extrema-direita isso? É minha linha de raciocínio. Aí você vê o meu cara da esquerda, ó. Eu não conheço um evangélico que fique falando no dia a dia que a terra é plana. Não conheço nem evangélico
que siga esse pastor Henrique do PSOL. É ridículo ver nichos da esquerda pautando terra plana como se fosse uma preocupação de evangélicos. Vocês merecem uma surra nas eleições. Impressionante a esquerda compartilhando de forma efusiva um vídeo do Haddad na Câmara, confrontando o deputado e dizendo que aceita que a terra é plana. Típica pauta fantasma de internet. É ridículo. Aí eu fiquei até me perguntando, né? Não é para ser aceito, não é para ser aliado. Tem que repetir, porque o povo distorce. Não é para ser aceito, não é para ser aliado. Só para não ser cansado de chamar de comunista. Aldo Rebelo defendeu o Bolsonaro, fala que o Bolsonaro está sendo perseguido, defende o pessoal do dia 8, é a favor que o Brasil explore as suas riquezas, que tenha um desenvolvimento nacional, é contrário ao que o Judiciário, o Ministério Público fazem ao lado das ONGs, de impedir diversas obras, etc, tudo mais. E assim, critica o governo Lula. O que ele tem que fazer mais não é para ser aceito, não é para ser candidato, não é para votar nele, não é para virar bolsonarista, não é virar amigo, não é para chamar para tomar café. Mas o que é que a pessoa aceita só para não ser cancelado? Não é se assiste, tá com a de... Sabe? O que mais que a gente quer dele? O que mais que a gente quer dele? Ele deu mais uma entrevista na Globo e agora fala o quê? Eu vou votar em Bolsonaro, vou lutar pro Bolsonaro ficar elegível. Qual é o ponto? Só um questionamento. E volta a falar, não é pra votar nele, não é pra dar cargo pra ele, não é pra colocar ele como vice de prefeito em São Paulo, que também comentaram ontem. Não é pra disso, não é pra achar bom isso, aquilo, outro. Mas só perguntar, gente. Só perguntando de coração mesmo. De coração. No final do dia, a política se vence com votos. A minha não precisa ser de vocês. E vocês podem discordar de mim numa boa. Mas a minha linha de julgamento que fala assim, ó, aqui dá, aqui não dá, você é um inquisidor? Sim, então não dá. Ou seja, não dá para o MBL, não dá para o Danilo Gentili, não dá para o Moro, não dá para o Dallagnol e não dá para toda essa turminha da direita permitida que apoiou a perseguição e quando não segue apoiando. Quando o Felipe Martins foi, preso, a turma do MBL fez festa ao vivo no podcast deles. Mas muita gente segue Amanda Vettorazzo. Muita gente fica dando RT na Amanda Vettorazzo. Um mês atrás, acho que um cara chamado Constenaro do MBL falou com Globo Lixo. Entrou ao vivo. O pessoal compartilhou, gostou. A turma que tava celebrando a prisão do Felipe Martins. E aí? Não é uma certa hipocrisia nossa? Só isso. Reflexão. Não vai mudar nada, já aconteceu. Amanhã ninguém nem mais lembra desse evento aí de Bolsonaro, mas acho que é uma oportunidade boa de a gente pontuar os assuntos. E às vezes até fugir um pouquinho dos assuntos do dia, para argumentar um assunto assim, botar a bola no chão, dessas coisas que estão acontecendo. E para encerrar, trazendo uma coisa totalmente aleatória, não tão aleatória, que eu falei de falar também o que está no Brasil e no mundo. Eu venho comentando com vocês. Para mim tá bem claro, eu me tirando para a Europa, que existe um movimento que ele está crescendo, onde a direita, ela cada vez está preocupada mais com a questão da soberania nacional e das questões nacionais. Essa turma, mas eu também tenho uma certa preocupação com isso. E pautas que no passado, em tese, eram meio alienígenas dentro da direita, elas começam a ganhar mais um espaço. E volta a falar, não é para dar espaço, não é para dar cargo, não é para colocar como vice em São Paulo. Eu sei que o pessoal vai distorcer, mas tem que repetir de novo. Mesmo sabendo que o pessoal vai distorcer. E que nem precisaria ter que falar. Mas você vê, ó, deve ter uns 4, 5 meses atrás. O Tucker Carlson participou, acho que do podcast do Joe Rogan, algo assim. E ele foi questionado sobre a questão de caminhões autônomos. Carros autônomos, como um todo. Sem direção. E o Tucker Carlson, que acho que ninguém vai falar que ele é de esquerda, né? Pelo amor de Deus. Não tem como, né? Tucker Carlson é de esquerda. O Tucker Carlson falando o seguinte, que falou, cara, hoje eu não sou a favor disso. Porque seriam 10 milhões de empregos a menos. Uma coisa é a saída da máquina de escrever para o computador, sabe? Ele fechou algumas fábricas de máquina de escrever. Fábricas. Mas e as pessoas que trabalhavam com aquela ferramenta, elas só atualizaram a ferramenta.
O que a gente tá falando agora é de desaparecer com a indústria inteira. E não é a indústria, o cara que acende a vela, né? Do poste, que era uma vela. Não, a gente tá falando de algo que é realmente grande. É você pegar 10 milhões de pessoas que às vezes sustentam a família inteira. Então qual é o impacto disso na economia? Então veja, é uma questão que em tese lá atrás estaria ligado a uma causa mais trabalhista. Que estaria em tese relacionada mais à esquerda. Mas está nas discussões hoje, na discussão. Não tem nem por que tomar essa decisão agora, porque ainda não tem, tá aí ainda sendo discutido, mas hoje é um tema que está sendo discutido dentro da direita, mas lá nos Estados Unidos. Questões ligadas a trabalho, trabalhismo, ao mesmo tempo, também estão sendo discutidas lá na Europa, partido Chega, muito mais intenso na Hungria, Itália, o pessoal discutindo algumas coisas, na Holanda, principalmente também, o pessoal lá do agro, e o outro partido lá do cara até que tá no poder, agora esqueci o nome, o Ross, acho que é o Ross o nome dele. Mas enfim, tá discutindo isso, então assim, tá tendo uma certa coisa. E a partir do momento que esses grupos da direita começam a debater isso, é natural que na hora que chega numa disputa presidencial, que é um contra o outro, vocês acham que as pessoas que meio que se preocupam com essas pautas, que estão órfãos, que estão sendo perseguidos pelo PT, chutados pra fora, não uma perseguição judicial, mas cara, você não serve mais. Você é um safado, você é um Bolsonaro, você é um fascista. Você acha que na hora do voto essa pessoa pelo menos fica em casa? Não vota nulo? Você acha que essa pessoa que está sendo xingada pelo Lula, você acha que ela vai sair de casa para votar no PT? Se ela sair de casa, é para votar no candidato que não é do PT. É o que eu acho. Tem essa chance. Agora, se ela for xingada pelo Duelá, é capaz de também votar em ninguém. Eu quero o voto dos eleitores do Aldo Rebelo. Eu quero que os eleitores do Aldo Rebelo, não são muitos, quero que votem em Bolsonaro. Quero que vote Bolsonaro. Porque temos 200 milhões de habitantes. Se cada um de nós trouxer um voto, nossa, a gente consegue 100, 200 mil votos. Mas, pô, é um feito grande, viu? É um feito grande. Elege um deputado. Se a gente conseguir um por ano, um a mais por ano, é o trabalho de formiguinha. Mas falei o que eu tinha pra comentar. E passei pano pro Jair. Que eu não ia deixar o Jair sem se apanhando sozinho, né, Jair? Tamo aí. Passarei todo o pano possível. E você já sabe disso. Você fala, ó, vi quem criticou. Você tá na dúvida, você só viu críticas. Você sabe que aqui vai estar o cara passando pano pra Bolsonaro. E eu não escondo de ninguém. Honestidade. Tamo aí pra isso. Sou honesto, passo pano, alivio pro lado do cara. Alivio, óbvio. Eu vou mentir? Não vou. Brincadeiras à parte, não fique com raiva de mim. Volta amanhã. Se gosta do meu trabalho, não for com raiva, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, ali é o de abril. Aquela matéria mesmo de abril nem deu pra comentar do Aldo Rebelo, né? Tanta coisa que aconteceu. Mas tudo que tá sendo de 8 de abril, tudo que tá sendo do 8 de janeiro, até o que não dá pra comentar em vídeo, que não deu ao longo dos meses, eu fui colocando o Atlas. Porque eu acho que é uma situação que é extremamente importante. Porque não pode deixar a esquerda reescrever a história. E é um momento ímpar, assim, o que aconteceu no Brasil, né? A maldade que fizeram com as pessoas. Então, lá na frente, pra gente poder relembrar o que aconteceu, as pessoas que criticaram, o que o Poder Judiciário, junto com a esquerda, defenderam. Então, tudo que foi saindo, eu fui juntando, fiz questão de colocar. Com certeza vai ter uma coisa que não tá lá. Mas tudo que deu, mesmo quando não tá em vídeo, eu tô colocando o Atlas. Tô colocando, tentando fazer minha parte. Aquele grande beijo e abraço, gente. Deixo pra vocês. Eu já deixo o beijo e abraço, né? Então, volta amanhã, compartilha. E é isso. Fui, meus amigos.